E vamos arregaçar as mangas e trabalhar mais uma vez com a participação da querida jornalista Graça Sermud. Ela vai mediar o painel cujo tema é Sistemas Cibernéticos Resilientes e Alinhado aos Negócios. Onde estamos indo mal? Para saber, nós convidamos o Country Manager da Palo Alto, Marcos Oliveira, o gerente do Departamento de Segurança da Informação do Banco do Nordeste do Brasil S.A., Luiz Humberto Sucupira Júnior, a CISO da Oi, Fernanda Baqueiro, o CISO da Atlas Governance, Anderson Crispim, e o BISO, Business Information Security Officer da Comgás, Robson Santos. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aí o boa tarde e as boas-vindas da Graça Sermud. Graça. Ok, Ângelo. Obrigada. Obrigada a todos pela participação, todos que estão na nossa audiência, já ligadíssimos aí nessa parte da tarde. Recebi muitos elogios aqui na parte da manhã, então, compromisso aí de vocês continuarem aí conosco. Prometo a vocês que realmente agora à tarde também temos uma série de temas muito interessantes e convidados especiais, como nesse painel, que vocês já estão acompanhando aí na nossa transmissão. Nosso quadro está repleto aí de líderes. Nosso tema nesse painel é muito interessante. A gente vai fazer uma viagem pelo mundo. Vamos olhar a segurança com uma perspectiva global. Olhar a segurança primeiro com uma perspectiva global e depois trazer essa perspectiva para o nosso mundo, para o mundo de cada um de vocês, tá? Então, para fazer essa viagem, vamos só relembrar algumas coisinhas. Nos dias 9 e 10 de novembro, em Genebra, aconteceu a reunião anual sobre cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. O Centro de Cibersegurança do Fórum, e está aberto, inclusive, para todos acompanharem, está liderando a resposta global para enfrentar desafios sistêmicos de cyber e melhorar a confiança digital. 3 prioridades são fundamentais nessa agenda do Fórum Econômico Mundial: construir resiliência cibernética, fortalecer a cooperação global, entender redes e tecnologias futuras. Inclusive, a Palo Alto é uma das parceiras fundadoras desse fórum cibernético, que está sendo, obviamente, avançando cada vez mais, e o Fórum Econômico Mundial muito preocupado com isso. Bom, quando nós vemos, então, esse cenário, nós pensamos na importância e no status que a questão ela ganhou globalmente, para ter realmente uma agenda específica para isso, num fórum super respeitado mundialmente. Então, quando a gente olha agora, né, as nossas organizações, principalmente as de vocês, a gente olha 2 aspectos: custos explosivos e a frequência de violações. Então, eu faço a pergunta: a segurança cibernética ela tornou-se uma prioridade na rotina dos conselhos de administração e nas reuniões tops de C-levels das organizações de vocês? Já já vocês começam a responder. Eu começo com o Marcos Oliveira. Marcos, essa agenda global hoje, na qual a Palo Alto, inclusive, faz parte, é uma agenda muito importante. No seu dia a dia, você tem percebido que já faz parte da agenda dos conselhos a questão da cybersecurity, já é rotina nas reuniões de C-levels das organizações, a questão da cibersegurança estar sempre em pauta? Qual é a sua percepção? E depois a gente vai ouvir os nossos convidados e suas experiências em suas organizações. Boa tarde, Graça. Mais uma vez, prazer em falar com vocês. Segue aqui minha admiração e respeito a todos que estão aqui, todos que estão participando. Essa é uma pergunta interessante quando você fala, vamos olhar o mundo e depois descer aqui, né? E esses pontos que você falou de cooperação, esses 3 pontos que você iniciou, são pontos fundamentais. O primeiro é essa colaboração. A Palo Alto iniciou essa aliança, né, de cooperação para que todas as grandes empresas possam contribuir com seu conhecimento complementar para que o mundo fique mais seguro. Então,
esse é um movimento muito positivo para todos, tá? Aí, quando a gente desce um pouquinho, né, você saiu do globo e começa a descer, entrando nas corporações, você vê que, sim, essa é uma preocupação inerente, principalmente pelo fato de que a gente está vendo todo dia notícias relacionadas a esses ataques. E aí tem uma coisa muito interessante, Graça, que é qual é o contexto que a gente se encontra vindo, né, desses ataques. Então, o contexto que a gente se encontra é empresa, corporação, cultura, executivos, falando da pauta ou estando cientes de que esse é um tema agora que não pode ficar para trás, e aí começa, assim, uma grande transformação. Então, isso, antes de entrar na tecnologia, não é só tecnologia, é todo esse preparo, toda essa conscientização de que começa com a empresa, começa com o board, começa com a discussão da sua imagem, dos seus negócios, aí depois vem a resiliência, depois disso tudo, nós estamos resilientes, aí começa a fazer a lição de casa, vindo para baixo com os interlocutores, os CISOs, e toda a empresa envolvida nisso, porque isso não é só um tema de segurança, é um tema de regulamentação, é um tema de compliance, mas mais que tudo, é um tema de negócio, é um tema de aceleração de negócio, perenidade de negócio. Então, a gente toca em muitos pontos até chegar à parte de segurança cibernética ou a tecnologia em si. Então, eu só queria pontuar que é um movimento super importante que nós estamos vivendo. Acho que esse movimento traz um fortalecimento para todas as empresas, né, do fato de estar mais conscientes com relação a isso, e a partir daí é um novo caminho. Como é que a gente faz? Depois vem em cima de tecnologia, vem em cima de processos, mas eu queria começar com um ponto positivo, de que esse é um ponto fundamental de transformação e de fortalecimento por causa de todos esses temas que nós estamos vivendo. Perfeito, muito bom, Marcos. A Marcos está corroborando, né, essa visão positiva que nós estamos tendo hoje, de que essa agenda global também é uma agenda das organizações. Então, eu quero justamente agora ouvir vocês. Eu vou começar com a Fernanda Vaqueiro. Fernanda, muitos aqui que estão me acompanhando pela internet, né, colegas aqui, estão perguntando justamente isso, quanto hoje, de fato, no dia a dia, na agenda diária das empresas, dos conselhos, a cibersegurança está e tem um lugar de destaque. Na sua opinião, esse lugar e esse destaque já é o necessário, o esperado, ou ainda é necessário e esperado que tenhamos mais destaque? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, Graça. Eu vejo uma evolução muito grande ao longo principalmente desses últimos 2 anos, onde os incidentes de segurança começaram a se materializar e serem divulgados, e eu vejo que isso foi grande empurrão que as empresas precisavam para levar esse tema para os conselhos. Empresas aquelas que ainda não tratavam dessa forma. A gente não consegue falar de forma global, acho que cada indústria tem sua maturidade, mas o que a gente consegue perceber, mediante ao painel, né, de incidentes que aconteceu aí, principalmente no último ano, é que todas as empresas começaram realmente a se preocupar com o tema. Quem não passou ainda pela situação de como que está a nossa empresa mediante aquele incidente, né? Então, a materialização e a tradução disso nas mídias sociais, nos jornais, em lugares que os conselheiros hoje leem, né? Passou a ser pauta, sim, e passou a se ter uma corrida para se tratar essa segurança cibernética, né? Como eu costumo falar, a segurança não é uma coisa que você consegue implantar em um dia. Existem camadas que precisam ser colocadas e existem maturidades que precisam ser perseguidas. Então, por mais que tenha esse boom de todo mundo querer falar de segurança, todo mundo querer proteger a companhia de segurança, a gente sabe que ainda existe
todo um tempo de aquisição de ferramenta, desenvolvimento de processo, conscientização. Então, acaba que é um caminho longo nesse cenário. Eu costumo dizer, não adianta pegar 9 mulheres e em um mês gerar um filho, não gera. Você vai ter que fazer a geração. A mesma coisa no desenvolvimento da tecnologia, na implantação da tecnologia, na conscientização e na cultura dentro das empresas. Perfeito. Muito bom. Vou trazer o Robson. Robson, eu queria a sua opinião também. Me chamou a atenção o seu cargo, né? A gente tem falado um pouco aqui sobre o CISO e o BISO, né? E em algumas organizações a gente tem visto já esse cargo, né? Me chamou a atenção aqui você já estar se apropriado, né? Você já se apropriou desse cargo, que é muito legal. E eu queria justamente saber a sua opinião. A Fernanda fez uma colocação interessante, né? A gente passou por um período de pandemia que acelerou tudo, inclusive os ataques, inclusive as notícias sobre eles, e tudo isso foi muito disseminado, né, Robson? E é claro que isso pressionou aí também as organizações, né, o board das organizações. Mas, na fala da Fernanda, percebi ali um contraponto ali interessante, que é a jornada, né? É uma jornada, não é uma coisa assim que aconteça tão rápido. Então, na sua opinião, qual é a avaliação? Você acha que estamos no ponto? Foi importante essa conscientização do board, mas ainda precisa trabalhar um pouco mais isso na rotina, no dia a dia? Vamos lá, boa tarde, Graça, boa tarde a todos. Graça, eu diria que isso é um nicho já por indústria, realmente, né? Eu vim da experiência anterior de uma cadeira de CISO e realmente agora estou vivendo na prática, né, um pouco do inverso, né? Trabalhando como BISO, que é justamente a tradução, né, de todo esse conceito de cibersegurança por o board executivo. Então, aqui a gente tem uma pauta, né, realmente no board executivo, tanto para temas regulatórios, tanto para coisas relacionadas a marco de lei, e muito importante, dado esses 2 últimos anos intensos, reputacional, né? As empresas, de fato, têm se preocupado com esse vetor de reputação. Aqui, quando a gente começa a traduzir para o board, Graça, a gente traz aqui em 3 steps, né, e 2 separações. Primeiro, trazer para o board e traduzir no papel de BISO o que é segurança cibernética, que a gente está falando de, né, todo esse ferramental. Então, a gente vai falar de custo, a gente vai falar de tempo e de maturidade, como a Fernanda comentou. A gente não vai conseguir acelerar tão rápido porque tem dinheiro, né, porque trouxe ferramenta que rapidamente a gente tem maturidade, e o tempo de se implantar não é tão simples assim, dado a quantidade de tecnologias que nós temos. E o segundo vetor, que bate muito na reputação, de fato, aí sim é a resiliência cibernética, né? Com todo o investimento que eu fiz, convenci o board e mesmo assim tivemos um incidente. E aí, como eu vou conseguir mitigar os danos a esse incidente, né? Aí eu vou falar de sistemas, vou falar de processos e vou falar de reputação. E aqui a gente está muito numa separação muito forte, graças por ser uma utility, está no conceito de indústria, a gente tem alguns pontos de risco, né? Não necessariamente quando eu tenho um ataque para um sistema, eu estou parando meu processo de distribuição de gás. Mas quando eu tenho um impacto no meu sistema, eu posso parar meu billing. Então, assim, eu não impactei meu cliente final, talvez a minha reputação perante ao cliente, a sociedade, fique positiva, mas trazendo para o vetor financeiro para a companhia seja um prejuízo. Então, essa cadeira de BISO que a gente implementou na hold com o CISO Global COSAN e trouxe para todas as brands do nosso grupo, é justamente nesse papel diário de fazer essa tradução. E, assim, aqui a gente tem tido uma experiência bacana de ter, de fato, essa pauta recorrente. Então, a gente leva isso para o conselho, leva para o órgão regulador, o que é algo importante também, né? A gente tem aqui, no nosso caso, como uma concessão também a prestar contas ao governo do estado, porque no fim a gente tem a população como fonte de utilização do nosso produto como distribuição. Então, eu vejo essa evolução, sim, de fato, nos últimos 2 anos. Eu diria até que no passado, o nosso papel como BISO, como CISO, gestores de segurança, era muito mais como um coadjuvante dentro do tema, falando de board executivo, não de conhecimento de segurança, e hoje a gente passa a ser protagonista de fato. Mas tem essa divisão por jornada, assim, Graça. Infelizmente, isso aconteceu em muitas empresas, ou pós-ataque, ou a gente vê, assim, na mídia tantas notícias, né, e tantos colegas ali passando por situações difíceis, e aí as empresas se preocupando pela reputação. Mas, de fato, teve algo que acendeu a luz, né, e trouxe o alerta. Então, eu acho que é uma discussão, assim, rotineira e a preocupação grande também dos nossos executivos de investirem no tema, questionarem, saber se a gente está indo para a jornada certa. E o principal ponto, conscientização.
A gente não fala disso só no termos dos executivos, no board e na alta gestão. Todo colaborador novo que entra, no dia a dia da companhia, isso tem que virar algo no mindset de todos, né? E não um peso adicional, como a gente brinca aqui, né? Segurança tem que fazer parte da rotina de cada um. E aí a gente consegue se ajudar aqui, colaborar. Esse é o meu ponto de vista, Graça. Muito bom, excelente. Já 2 colocações muito interessantes. O Robson trazendo aí também, contribuindo com a experiência da Comgás, com esse cargo, né? E essa função muito bacana. Sucupira, vou convidar você para entrar nessa roda e comentar de um setor que nós, tradicionalmente, sempre olhamos, né, e pensamos assim, lá está na alta cúpula, está na rotina, está no dia a dia, é intrínseco ao negócio. Então, quando a gente olha um setor assim, aonde que precisa aprimorar? Sucupira, nessas questões estratégicas aí e globais, em que pontos você acha que mesmo um setor, né, visto sempre com nível de maturidade tão grande, essa participação nessa agenda, digamos aí, corporativa e global? Bom, primeiramente, deixa eu cumprimentar a Graça, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com todos, né? Cumprimentar aí também o Robson, né, da Comgás, o Anderson Crispim, né? Também temos aí o Marcos Oliveira, né? Prazer também, e a Fernanda Vaqueiro, né? Boa tarde a todos, né? Agradeço e fico lisonjeado também pela indicação ao prêmio desse ano, né? Votem em mim, né? Claro que esse ano votação aberta, né? Votação aberta, então eu tenho que fazer uma campanha. Peraí, Graça, deixa eu fazer minha campanha. Vocês já são ídolos, já são conhecidos, o mercado já pode votar em vocês, já conhece vocês. Claro que os outros candidatos também são excelentes, né? São excelentes profissionais, que, enfim, vai ser bastante difícil esse ano. Né? E muito legal, viu, Sucupira, um painel assim, a gente tem tido aqui, procurado, né, no Nacional, trazer todos os sotaques, muito legal a gente fazer esse mix aí de experiências, né, de todas as regiões, bem bacana, muito bom você estar aqui com a gente. Parabéns a vocês da organização, viu, Graça? Sobre a sua pergunta, os bancos, né, a regulamentação, ela ajuda bastante, né? Mas ajuda bastante dentro de um certo fôlego, tá, Graça? Porque, assim, imaginemos que você tem lá os seus problemas e que esses problemas você enquadre nos regulamentos. Então, você vai uma vez no seu board e usa o regulamento como base ou pilar para fazer as suas solicitações. Você é atendido, né? E você continua a repetir esse procedimento, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Olha, eu entendo o seguinte, viu, Graça? O board não vai ficar muito feliz em ouvir todo o tempo a mesma coisa, não. Principalmente porque, ao vender, né, esse mesmo embasamento todas as vezes que você leva alguma solicitação, alguma necessidade, né, se você desgasta isso, né? Sim, então, assim, ajuda, mas perde o fôlego com o tempo, né? Então, aqui no banco, né, a gente tem buscado um dos pontos que eu ouvi aí bastante a Fernanda, o Robson comentando, foi um termo interessante, maturidade, né? Quer dizer, a segurança, você tem que demonstrar ao board que você cresce em maturidade de alguma forma. Seja traduzindo em modelos de risco, onde você diz, olha, está aqui a empresa, esse risco legal aqui, regulamentar, eu estou tratando, mas existem outros elementos que a gente precisa trabalhar. Para um banco, uma situação de paralisação por conta de um ransomware, tem uma série de questões institucionais legais envolvidas, mas tem outras questões que os meninos tocaram bem aí, né? E a Fernanda e o Robson tocaram bem, o Marcos também, nessas questões, né? É exatamente a imagem institucional, né? Como que fica perante o cliente, né? Como que fica esse desgaste perante o cliente? Então, no banco a gente tem buscado levar a esse board cada vez mais exigente, né? Eu estava comentando que quando muda um conselheiro, as perguntas voltam todas de novo. Como é que está a cibersegurança aqui na instituição? Não é? Tem plataforma em nuvem?
Né? Que dados é que estão lá? Vocês estão protegendo isso como? Eu estou seguro? Posso sentar aqui tranquilo? Né? Quer dizer, essas perguntas, elas aparecem. Então, eu não posso chegar lá com um techniquez para o cara dizendo, não te preocupa que eu tenho TLS 1.2 na aplicação tal, se entrar uma mensagem aqui, eu vou aplicar uma sandbox presente no Next Generation Firewall. O cara vai olhar para minha cara e vai dizer, cara, desculpa, eu não consigo me sentir confortável com o seu retorno, aí, com a sua explicação. Então, a gente tem sempre buscado não só o regulamento para demonstrar o compliance, né? Isso é importante, você dizer, olha, eu estou em compliance, é o básico, né? Porque já que você utilizou o compliance como base, preste conta sobre isso. Mas as aquisições que nós fazemos, as contratações que nós fazemos, nós buscamos sempre prestar contas àquele board. Olha, você me deu X e está aqui como eu estou te retornando. Se eu não consigo fazer isso de forma quantitativa, a gente faz de forma qualitativa. Traz um modelo de maturidade, traz algum tipo de metodologia que eu consiga conversar com esse cara nesse formato aí que o Robson, né, tá aí nessa missão. Quer dizer, a gente precisa usar elementos que facilitem o entendimento por parte dele. É um benchmark, né? É quantitativo. Enfim, a gente explora aqui uma série de elementos que demonstrem o nível de maturidade da segurança cibernética, usando como um dos pilares essa parte da regulamentação, né? Mas sem esquecer de sensibilizá-los por essa evolução, porque isso faz com que eu volte lá e seja bem recebido, né? Como faz com que isso você ganhe crédito, vamos dizer assim, para as próximas tentativas. Só um exemplo, a título de exemplo, uma época nós submetemos uma proposta à nossa diretoria e na reunião o presidente chamou a atenção dos diretores dizendo, eu li toda essa proposta, de A a Z, por mim está aprovado. Quer dizer, eu nunca vi isso. Quer dizer, você tem um presidente de uma empresa, de um banco, cheio de preocupação, um monte de coisa. Claro que a gente, né, não estou desmerecendo segurança, estou dizendo, dentro do negócio, o cara pegar, ler uma proposta inteira e dizer, eu li. Quer dizer, é isso que você espera. Esse é o resultado, é a atenção e o foco, porque você está estabelecendo um canal de comunicação com aquele board e ele está te entendendo. E ele está fazendo com que aquilo se realize, né? Maravilha. Excelente. Pessoal, estou interagindo aqui já com a nossa plateia e já recebendo perguntas aqui. Então, eu vou avançando também nas perguntas e questões que estão inseridas dentro da nossa discussão e eu já vou trazer o Anderson Crispim para você comentar essa pergunta, porque ela está bem dentro da nossa discussão, na evolução aqui do nosso bate-papo. O Marco Túlio Moraes, que é um CISO bastante conhecido, inclusive participa do nosso grupo Security Leaders, está parabenizando pelo evento, e pergunta qual o nível de entendimento sobre riscos cibernéticos pelo board. Existe um conselheiro mais especializado no board ou todos têm um conhecimento mínimo? O que vocês acham sobre o quanto de conhecimento o board e os conselheiros têm que ter sobre risco cibernético? Todos depois vão comentar sobre isso, inclusive o Marcos. Queria que o Anderson fizesse agora seu comentário. Por favor, Anderson. Claro, boa tarde a todos. Boa tarde, Graça. Obrigado pelo convite, estar participando com vocês. Bom, eu vou fazer um gancho, um pouquinho do que nós já falamos, e até dar um gancho para respondendo a pergunta. Um abraço para o Túlio, né? Não tem ainda um conselheiro com visão de segurança. Não tem. Por isso que nós estamos aqui justamente para a gente fazer a tradução do Techniquez para o corporativo. Porém, o conselheiro, ele entende de impacto, ele entende de risco e ele entende quanto aquilo vai trazer de prejuízo para a organização dele, porque ele tem que defender os seus investidores. Então, a este ponto, se você saber levar as informações certas, com certeza você vai ter resultado. Porque o importante não é ter uma prioridade na pauta dos conselheiros de segurança, sobre cibersegurança. Em si, essa pauta ser recorrente. E para essa pauta ser recorrente, você precisa levar as melhores informações. Inclusive, o Godoy comentou um pouquinho no outro debate, ele fala justamente sobre isso, e trouxe isso muito relevante. Verdade. O quanto de informação você está levando para o seu board para tomar a decisão? Porque é normal deles tomar a decisão. Tomar a decisão para eles é muito fácil. Sim. O problema é
qual a informação que está sendo levada para eles tomarem a melhor decisão do que você está levando para eles. Então, a linguagem de risco, igual o Sucupira falou, é muito importante. Porque eles entendem de risco, entendem de impacto, sabem quanto o investimento está entrando, sabem qual a estratégia da empresa, eles sabem todos os eventos de segurança que está acontecendo, o impacto que teve em várias empresas, que eu não vou entrar agora, o quanto trouxe isso de prejuízo, o quanto trouxe isso de um valor de investimento que não estava orçado, que gera uma regra de você não ter o lucro no final do ano que estava abordado para todo mundo. Então, é muito isso. Você precisa levar a linguagem deles, ou seja, qual é a melhor informação que vai ter de impacto para a organização para eles tomarem a decisão de como nós aqui embaixo vamos traduzir isso e colocar os melhores controles, colocar as melhores segurança e como vamos elevar a maturidade de segurança dos investimentos que eles estão defendendo. Perfeito. Muito bom. Marcos, excelente, né? Essa primeira rodada nossa, muito bom. Você, como meu parceiro aqui, eu vou avançar um pouquinho mais na pergunta, Marcos, que foi feita pelo Marco Túlio aqui, seu colega, que é a seguinte, você acha, na sua opinião, que é necessário que, pelo menos, os conselheiros tenham algum conhecimento sobre risco cibernético? Graça, mais uma vez, sempre que eu participo do Security Leaders, eu penso em alguma coisa. Hoje eu pensei que você deveria fazer um playbook depois de cada sessão, porque foi um apanhado tão bonito aí de todo mundo que merece um playbook de boas práticas. Tá? Fica a dica aí. Verdade, verdade. Todo mundo colaborou muito bem. Parabéns a todos aí, a colocação da Fernanda falando da jornada, e depois todo mundo, o Robson, o Luiz, então, nota 10. E obrigado pela pergunta, Marco, um grande abraço para você, tenho admiração aí por você também. Como que a gente vê tudo isso, né, Graça? Começa com essa conscientização global, tá vindo, e eu vou pelo ponto do Anderson. Você não precisa ter especialistas de cyber no board, seria ótimo se a gente tivesse, seria um desejo muito bom se nós tivéssemos, eu acho que é um caminho a ser perseguido, mas existem, né, empresas, serviços que podem ajudá-los a manter isso. Mas aí eu colocaria esse ponto que o Anderson falou do Godoy, e o Robson está nessa nova função de fazer isso, que é mostrar esses relatórios, essa visão contínua, porque no final do dia, a grande responsabilidade de um board executivo é com relação à empresa, ao crescimento da empresa, à estratégia da empresa, e colocando esses novos temas de resiliência, risco reputacional. Eu acho que esses temas precisam ficar mais sólidos. Eles são sólidos. Então, como que a perenidade, né, da segurança cibernética vira algo contínuo e invisível e que a empresa atinja seus objetivos. Vai precisar, sim, de investimento, vai precisar de um monte de coisa. E aí eu coloco só um ganchinho do que a Fernanda falou, e o Sucupira também falou, ok? Não é a questão de investimento ou da quantidade de coisas que precisam fazer. Eu acho que o ponto aqui voltando um pouquinho ao ponto do Robson, como você cria um plano contínuo, evolutivo. Você não vai construir tudo da sua casa, mas começa construindo o alicerce. Depois do alicerce, o que vem? Até a casa ficar pronta. Acho que também tem um pouquinho desse mindset de que, como a gente começa, levando em consideração o estado de maturidade que você está, né? E o que você precisa proteger. Mas o ponto-chave aqui, Graça, é que eu gostaria muito que as empresas tivessem esse plano contínuo, sabe? Faz parte, não adianta, não tem mais investimento separado, não é isso. Sim, eu acho que é todo esse contexto unificado, de ecossistema unificado. Então, para os executivos, esse é um ponto positivo de saber que existe solução para que o negócio continue crescendo, só que numa nova organização. Bem, muito bom, Marcos. A gente vai para um segundo ponto, quase que o último tempo
corre, né? Estou acompanhando aqui algumas perguntas e estou separando algumas que têm a ver com esse tópico aqui que a gente tem no nosso próprio debate, tá, pessoal? Se eu não conseguir trazer uma a uma, eu vou encaixando as questões que vocês estão colocando aqui na nossa pauta para atender aí aos temas que vocês estão buscando, né? E um deles é muito interessante. A gente está falando bastante sobre conselheiros, o board, a gente começou uma viagem global, como eu falei. Agora vamos aterrissar um pouquinho no mundo da segurança. E os CISOs? Estão se preparando para traduzir a segurança com a linguagem dos negócios? Fernanda, meia-culpa aí, vamos olhar um pouquinho o quanto que, não a meia-culpa no sentido da punição, nada disso, é ao contrário, é no sentido de que realmente também, como o Marcos falou, existe uma jornada também da própria área de segurança, existe uma jornada do próprio líder de segurança, que muitas vezes começou com um perfil muito técnico, hoje eles estão evoluindo cada vez mais, tem já o BISO, né, como o Robson atuando, e outros mesmo não estejam nessa função de BISO, são CISOs mais estratégicos. Então, você vê aí que tem também uma jornada importante para os líderes de segurança, Fernanda. Tem, e ela vem sendo percorrida ao longo desses anos, né? Se a gente olhar 20 anos atrás, o profissional de segurança ele era um profissional dentro de uma outra área específica, dependendo da empresa, e ele estava muito voltado àquele profissional que achava que tinha um poder e dizia não o tempo inteiro. Nos últimos 10 anos, já vejo uma transformação em cima disso, que é o profissional querendo fazer parte do negócio e se colocando como um habilitador de negócio. Aí você vai falar, mas 10 anos já depende da maturidade de cada indústria. Eu já vejo assim, que 10 anos atrás, algumas empresas já falavam sim. Sobre a questão do profissional de segurança, aprender a falar sim, aprender, na hora que vir um problema, em vez de falar ou não, falar como é que eu possibilito isso? Como é que a gente senta aqui, conversa e vê como é que a gente leva isso de uma maneira que traga menos risco e a segurança passe a ser um diferencial competitivo. Então, eu vejo essa caminhada com maturidades diferentes ainda. Vejo uma outra caminhada, que são os próprios CISOs, aí tem um estudo do Gartner falando que em 2025, até 2025, 40% dos conselhos teriam um executivo de segurança, né? Claro que isso também depende da indústria, depende do tamanho aí da empresa, mas eu vejo esse movimento, inclusive dos CISOs, cada vez mais tentando traduzir para o seu negócio. Porque no final de tudo, o que a gente precisa é que a empresa traga lucro. Porque no final de tudo, a gente precisa que, dependendo da indústria, ela preste aquele serviço. E aí não adianta de nada pensar que tem a segurança máxima ali e você não consegue executar o seu negócio. Um negócio inviabiliza o outro. Então, eu vejo uma caminhada assim, vejo uma busca dos CISOs de estarem fazendo essa tradução, claro que com maturidades diferentes ainda, mas um caminho aí longo. E até o cargo aí do Robson traz essa realidade, não só de que está acontecendo e que as empresas estão transformando. Então, eu acho que o caminho... Um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui. Robson, a Fernanda citou você, e aí tem uma questão aqui para você interessante. No caso, você, como BISO, a empresa também tem um CISO, ou o BISO acumula a função de CISO? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, só alguns estão perguntando aqui para você sobre isso, e também, na sua opinião, se esse conhecimento sobre segurança, não, claro, nada técnico, mas eu digo sobre o risco cibernético, o quanto que é importante, a Fernanda tocou num ponto interessante que também estão questionando aqui, que muitos CISOs estão se preparando para fazer parte de conselhos. Legal, vamos lá, Graça. Hoje temos dois modelos, tá? Já tive experiência de aprofundar um pouco sobre o tema anteriormente, porque foi o modelo que eu apliquei atuando na Via para empresas que a gente adquiria, já encaixando o papel do BISO. Então, tem cenários que o BISO acumulam as duas funções, e a gente tem modelos quando a gente tem várias companhias, que é o caso da Cosan, a gente tem um CISO global na holding, né, vendo com uma visão toda de todas as empresas abaixo do negócio, e o BISO diretamente em cada instituição. Então, o papel ele fica meio cross, tá? Exemplificando aqui na Comgás, eu tenho um papel funcional reportando direto para a diretoria executiva, então, com um papel de BISO, e passando um report dentro do nosso programa e plano de continuidade para a holding, para o CISO global. Então, a gente acaba internamente acumulando um pouco da função. Acho que indo um pouco no gancho ali do que a Fernanda comentou, acho que o grande papel aqui na nossa tradução no dia a dia, enquanto a gente não tem dentro do board, né, um profissional com esse viés de cibersegurança, é aterrissar para risco e impacto. É o que a gente entende que a diretoria consegue aproximar
né, de uma indisponibilidade ou não ao impacto financeiro, e a gente tenta cruzar isso com tecnologia. Então, a falta de investir nessa solução a nível da sua maturidade poderia te gerar, né, este risco, né, e se consumado determinado impacto. Então, é algo que a gente vê que vem, né, facilitando para essa tradução. Obviamente que a gente tem alguns executivos que, por mais que não sejam de cibersegurança, tem uma rodagem, uma experiência, uma bagagem grande em tecnologia, onde você consegue aprofundar um pouquinho mais o tema, faz perguntas, né, um pouquinho mais complexas no viés tecnológico, só que aí você percebe que, às vezes, quando isso acontece, os demais executivos ficam, né, um pouco que boiando, né, porque talvez não entendi muito bem. Então, é constante. Acho que o papel do CISO hoje, atualmente, ou de um próprio BISO, constantemente no board, é fazer essa tradução, né? A gente consegue montar uma boa estrutura técnica, com excelentes profissionais que temos no mercado, a comunidade está muito boa, a gente se ajuda muito, fóruns, né, como esse, enfim, ajuda a gente a debater e discutir muito o assunto, temos muitas tecnologias e parceiros, mas o principal, de fato, é conseguir fazer essa tradução mesmo, Graça. Acho que esse hoje é o ponto de dificuldade. Talvez com esse avanço, né, a gente tenha pessoas na cadeira ali no board executivo fazendo esse papel ali como conselheiro. Exato. Muito bom. Excelente. Uma pergunta aqui, Anderson, um comentário que eu queria seu aqui, antes da gente finalizar, é do Tiago Foschini, do Citi. Ele comenta: a forma de fazer negócio mudou definitivamente, muitas empresas ainda estão na fase de amadurecimento, ok, mas minha pergunta é, TI e segurança hoje já são vistas pelo board, pelos conselhos, como quem ou, enfim, agrega valor e não o contrário? A gente já teve uma discussão ao longo de anos de security leaders, se a segurança era vista como despesa, né? Ficávamos ali batendo. Achei ótima essa colocação do Tiago, do Citi, que ela muda um pouquinho o jogo. Agora a gente joga essa questão para um outro nível, que é ver se essa visão de que a segurança agrega valor ao negócio já está na cabeça do board e do conselho. Já está, e até quando as empresas entram com rodada de investimentos, que ou vão fazer aporte, ou vai para a Bolsa, esse é um dos, se for a segunda ou a terceira pergunta, qual é o seu nível de maturidade e segurança da sua empresa? Então, acho que não é só agregar valor, é como a organização ela está posicionada com a sua maturidade de segurança. Ou seja, qual foi o papel da segurança da informação, facilitando os processos de negócio da organização, para que eles sejam executados com segurança, que você consiga elevar o seu grau de maturidade, que aí sim você consegue agregar valor, e quem está investindo, quem está lá fazendo um aporte financeiro, não, eu vou aportar aquele dinheiro porque tem um bom programa de governança, tem um bom programa de segurança da informação, tem algum outro programa também de ESG que também está trazendo isso também como diferencial, que é quando os investidores estão avaliando a sua empresa, não só no seu valor normal de marketing, sim, como é o seu dia a dia, como você lida com os riscos de segurança da sua organização. Eles estão olhando sim. Uma pergunta aqui, Marcos, rapidinho, vou pedir para a gente acelerar, mas as perguntas estão muito boas. A Adriana Portela, da Caixa, pergunta o seguinte: o fortalecimento da peça estratégica, PDSI, poderia ser uma forma eficiente de fazer esse match com a alta administração de forma executiva e estruturada, na sua opinião, Marcos? Sim, começa assim, né? Começa com esse plano diretivo, um plano consistente, estratégico, que precisa ser executado. Então, sim, esse é um componente obrigatório, né, nessa jornada. Começa com isso. Então, muito bem colocada essa pergunta como uma peça do alicerce. Perfeito. Rapidinho, Fernando Thiago Maurício de Moraes, da Veracode, pergunta: parabéns pelo evento, obrigada, Thiago, que bom que você está com a gente. Como você leva a ideologia de segurança para setores da empresa onde, eventualmente, o estar seguro é mais visto como um empecilho do que como a inovação e velocidade? Na verdade, a gente usou uma estratégia de falar, conecta a empresa, conecte-se a você também. E aí a gente trouxe uma estratégia de segurança trazendo para a realidade da pessoa. Falando assim, se você protege isso na sua casa, você precisa proteger isso na empresa. Porque a pessoa ela só consegue criar uma identidade com aquilo quando ela pode associar alguma coisa que ela tenha perda. Então, a gente fez essa conexão aí para trazer essa conscientização dos nossos colaboradores hoje. Muito bom, muito bom.
Tem uma pergunta aqui para o Sucupira. Sucupira, rapidinho, o pessoal já está me ensinando aqui que está acabando, eu não queria acabar o painel, Marcos, o que a gente faz? Mas tem uma palestra ali, ó, o Daniel já me olhando ali, já esperando. A Sucupira, a pergunta do Alexandre Bonassa, após a pandemia, várias organizações mudaram, né, ou aceleraram a sua maneira de ver os futuros desastres, enfim, os riscos futuros, e passou a olhar muito para fatores externos e não mais tanto para ataques volumétricos, mas para ataques direcionados. No banco, isso também mudou? Olha, Graça, a gente tem aí, sim, né, um espectro diferenciado de ataques ao longo dos trimestres. Tá? Antes da pandemia, existia um modelo de ataque, né? Depois da pandemia, a gente começou a sofrer outros tipos de ataque. Tá? Então, assim, há uma mudança, de fato, do comportamento do atacante em relação às instituições, principalmente instituições financeiras, e isso a gente tem que mudar junto com ele. É a história do tem que conhecer seu inimigo. Não adianta a gente, né, ficar só achando que vai ser sempre o mesmo modus operandi. A gente precisa, sim, se readequar a esse novo cenário, essa nova forma de ataque, novas formas de atuação, e isso repercute internamente em processos, nas pessoas, tecnologias que nós vamos adotar. Muda sim. E isso a gente tem que levar para cima também. Esse sentimento tem que ser levado para cima também. Perfeito. Bem, a Mary da Sul América está perguntando onde encontra a programação completa do evento. Está muito bom. Mary, no nosso site, é só clicar lá. Tem toda a programação, tem salas também que estão acontecendo aí no paralelo, e muito bom, o Douglas Silva também elogiando, excelente esse painel, parabéns para todos. Eu também estou achando, Douglas, mas eu vou ter que acabar. Marcos, vamos ter que terminar, infelizmente, muito bom, mas o assunto continua com a palestra do Daniel. Eu queria ouvir também seu agradecimento, né, Marcos, por reunir esse timaço aí, e esse bate-papo tão interessante aqui. Muito obrigado e parabéns a todos, viu? Parabéns, cada vez melhor, viu? Parabéns a todos. Muito bom, né? Eu também só tenho a agradecer. Anderson Crispim, excelente. Espero estar sempre contando com você, maravilhoso. Robson Santos, sucesso total aí nesse novo cargo de BISO. Estamos aí torcendo, muito legal, muito bacana. Fernanda Vaqueiro também aqui com a gente, nas salas aí também, falando de metaverso agora há pouco. Foi sensacional nossa sala de metaverso, né? Muito legal. Sucupira, maravilhoso. Um abraço aí para essa região que eu amo. Logo, logo vou estar aí de volta para a gente se encontrar pessoalmente. Marcos, muito obrigada pela parceria de sempre, por apoiar esses temas tão estratégicos e globais. Muito obrigada, muito legal mesmo. A Palo Alto está sempre com a gente nesses temas mais instigantes. Bem bacana. Abraço a vocês, pessoal.